Com certeza você já deve ter ouvido falar no massacre do Carandiru. Pode ter visto filme, seriado ou até mesmo lido o livro do Drauzio Varela. Hoje eu vou falar sobre a outra face do Carandiru. Eu sou Davidson Abreu, eu sou policial e sou escritor. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, ele anulou a anulação do Tribunal de Justiça, que havia anulado anteriormente o júri por considerar as perícias inconclusivas e a incapacidade, impossibilidade de condenar os réus, de acusá-los, de fazer sua definição por conduta. Então, eu estou com alguns dados aqui, vou dar até uma lida para não perder nenhum, mas vou passar para vocês aí para lembrar quem não conhece, quem for novo ou quem só ouviu falar pela mídia, o que foi o conhecido caso do massacre do Carandiru. Me acompanha aí, dá uma curtida, segue o canal. Essa história é muito interessante. Essa é a maior injustiça, a maior absurdo, a maior aberração jurídica dos últimos tempos e no Brasil. Acompanha aí. No dia 2 de outubro de 1992, o complexo penitenciário Carandiru, um complexo enorme, com mais de 7 mil prisioneiros, um número maior do que muitas cidades, né? Um número maior do que habitantes de muitas cidades, houve lá uma rebelião. Começou com uma briga e eles invadiram o pavilhão para matarem rivais de quadrilha. Era lá o conhecido Pavilhão 9. O diretor lá tentou negociar, que lá se transformou, cresceu, se transformou numa rebelião, e o diretor tentou negociar e foi infrutífera as negociações. Entraram em contato com o secretário da Segurança, na época era Pedro Franco de Campos, e que ele entrou em contato com o governador, que era, na época era o Antônio Fleury, do PMDB. Entrou em contato e foi autorizado a intervenção da PM. Foi chamado então as equipes de choque, o policiamento de choque, o comando de choque, que foram 330 homens, 25 cavalos e 13 cães. Agora vamos lembrar daquela época, era 1992, a polícia não tinha muito equipamento, mal tinha colete. Não é que nem hoje cada um tem o seu colete, não, mal tinha. As equipes de tático, as equipes especializadas tinham alguns coletes, eles ficavam normalmente na viatura, não utilizavam porque o tamanho era enorme, mesmo assim não tinha colete para todo mundo. E não tinha também quase equipamentos não letais. Os equipamentos não letais são aqueles elastômero, diversas bombas de gás e tudo mais. Havia alguns, mas eram poucos, o treinamento era muito menor e não tinha equipamento suficiente. Não poderiam utilizar agentes químicos lá, por ser um local fechado. Então, o que tinha que fazer era a invasão e com munição letal. Era o que eles tinham. O policial, na verdade, tinha o revólver calibre 38, o chamado nosso canela seca, que era um revólver antigo com aquele cano fininho e tudo mais. Se caísse no chão, até disparava por acidente, porque as travas não eram eficientes. Esse era o equipamento que a polícia tinha à sua disposição. E os presos? Naquela época, o terror, a epidemia, a pandemia que aterrorizava o mundo era a AIDS, o HIV. Não havia cura, não havia um tratamento eficaz, então a morte era rápida e muito dolorosa. Isso apavorava os policiais e todo mundo, toda a sociedade. E a contaminação era muito grande nos presídios, na penitenciária. E o Carandiru era uma bagunça. Quem tomava conta lá eram os próprios presos. Eles utilizavam esse pavor, isso como arma, e se infectavam no sangue. Eles pegavam o sangue infectado e passavam em agulhas, com seringa, em zarabatanas, em estiletes, em todo o material que eles tinham para utilizar como arma. E os policiais sabiam disso. Eles quebraram as luzes lá dentro. Eles colocaram óleo, jogaram óleo nos degraus para os policiais escorregarem.
O policial naquela manhã acorda de manhã para ir para o seu serviço, ou então foi acionado, ele mal sabia o que ia encontrar pela frente, ele nunca imaginaria que seria chamado para a maior rebelião da história aqui do país. Mas ele é um policial militar, ele tem que ir, ele não tem como se negar a enfrentar lá o crime. Se ele se negar, ele não vai ser só demitido, não, ele vai ser preso imediatamente. Ele pode responder aí pelos crimes de desobediência, revolta, motim, depende de como for exposta essa negativa dele. E ele vai preso. Ele vai ser condenado, ele vai ser algemado, vai ser posto na viatura e vai para o presídio militar Romão Gomes. Então não existe isso daí. Ele vai lá e vai cumprir a missão. E foi colocado naquela situação lá contra presos, amotinados, no local escuro, com medo da AIDS e tendo que enfrentar aquela situação da melhor forma com que ele dispunha. Logo na entrada, houve uma explosão e um dos estilhaços atingiu a cabeça do coronel que estava comandando ali, o famoso coronel Ubiratã. Interessante isso daí. Ele foi socorrido logo no começo, pelo menos é o que consta nos autos e em sua defesa. Ele foi condenado em primeira instância a mais de 600 anos. Depois ele se candidatou a deputado e ganhou, venceu. O número dele era sugestivo, deixa eu achar aqui, para não falar errado, que terminava com 411. Que 111 foram o número de vítimas. O número oficial de vítimas dos presos. Ele foi, e depois, em grau de recurso, ele foi inocentado. Após isso, ele foi assassinado. A namorada dele foi acusada pelo homicídio, mas no julgamento foi inocentado e até hoje ninguém sabe quem matou o coronel. Para a invasão, o efetivo estava composto do choque, estava o COI, Comando de Operações Especiais, o GAT, Grupo de Ações Especiais, Canil e Rota. No andar térreo não houve mortos, não teve morto, porque todo mundo se entregou lá no térreo. Então todo mundo saiu vivo. No primeiro andar, onde a Rota pegou o primeiro andar, tiveram 15 mortos. Nos outros 3 andares, morreram 96 detentos. Isso daí são os números oficiais. Foram apreendidos com os presos 165 estiletes, 25 barras de ferro, uma marreta, maconha, cocaína, 13 revólveres. Foram 22 policiais que ficaram feridos, inclusive atingido a tiros. Naquela época não existia celular. Aí em 99, o Drauzio Varela, que trabalhou lá, o médico que trabalhou no presídio, ele lançou o livro Estação Carandiru, que foi um best-seller. Mas mesmo no próprio livro, ele fala que é a versão dos presos, é apenas a versão dos presos e a versão dele que a gente sabe que é ideológica. Em 2003 foi lançada uma superprodução nacional, o filme Carandiru, baseado no livro dele. Em 2005 teve uma série televisiva, Carandiru e Outras Histórias, tudo com foco nessa visão de que os presos todos eram inocentes e os policiais, eles acordaram, aqueles malditos policiais nazistas acordaram dispostos a matar presos inocentes. Durante o julgamento, começa aí as aberrações jurídicas, o promotor ele foi autorizado, por incrível que pareça, pelo juiz, a passar cenas do filme. Você passa cenas de um filme que é ficção para um tribunal leigo do júri assistir aquilo. Imaginar a carga da emoção. Essa pessoa que há anos vem escutando em todo lugar, massacre no Carandiru, os policiais são assassinos, massacre, massacre, massacre. E sempre que vinha na televisão, como vocês sabem, vocês já conhecem, é só aquela versão que o preso era o inocente coitado. O secretário, da época, o Pedro Franco e o Fleury, nem foram acusados. Eles saíram livrinhos, políticos, sempre assim. A corda vai arrebentar para o mais fraco. Aí depois, em 1993, logo um ano após, surge o quê? O primeiro comando da capital, o PCC. Gostou dessas histórias que ouviram? Pô, ficou fácil. Se organizaram, aí tomaram de vez o sistema penitenciário paulista e hoje de grandes partes do Brasil. E o lema deles é
paz, justiça e liberdade, porque eles são muito fofos. O que acontece? Não teve perícia. A perícia ela foi inconclusiva, foi muito fraca. Teve, mas é muito fraquinha. Não foi constatado balística em ninguém, em nenhum. Não foi constatado resíduos de pólvora que fica ao efetuar os disparos. E um dos princípios aí gerais, que é da individualização da conduta e individualização da pena, foi totalmente ignorado. Ou seja, o policial que disse, você atirou? Não, atirei. Onde ele estava, aquele local que ele estava, o número de homicídios, ele foi condenado por todos. Mesmo que o tiro dele tenha sido em legítima defesa, que foi desconsiderado. Mesmo que o tiro dele tenha acertado a parede. Ou mesmo até que ele tenha acertado um preso e esse preso não morreu devido ao tiro dele. Isso é uma aberração gigantesca, sem nenhum antecedente. Só um exemplo. Se eu atiro numa pessoa e o elemento B atira também nessa mesma pessoa, essa pessoa morre, a perícia ela tem que, em tese, identificar qual o disparo que causou a morte dele. Porque o meu disparo pode ter acertado em qualquer outro lugar que não causaria a morte dele. Então, aquele disparo que causou a morte vai responder pelo homicídio. Aquele que não causou a morte vai responder pela tentativa de homicídio. Isso é só um exemplo básico do básico. Agora, imagina você estar no local onde todo mundo morreu, é culpa sua também. Isso seria até impossível. Foi uma condenação totalmente política. E nós não ouvimos as associações falarem nada, não ouvimos nenhum político, inclusive o que nós votamos e colocamos lá, se movimentarem para falar isso. E essas pessoas que hoje estão beirando aí 60 anos, alguns mais, alguns já até morreram, já estão esperando, cumpriram 30 anos de polícia, fizeram coisas em benefício da sociedade e estão esperando aí para ser condenado a penas muito maiores do que dos presos que eles prenderam a vida inteira e até do que aqueles ali que estavam no Carandiru. Uma grande injustiça, um grande absurdo e a sociedade, fecha os olhos. Isso é um perigo, isso é um grande perigo para a nossa democracia, tá? E vou aproveitar e encerrar por aqui. Deus queira que a justiça seja feita. Em breve estarei lançando aí um podcast junto com um estúdio de gravação, do quais entrevistarei, farei algumas entrevistas com pessoas da região, importante em sua função, e colocando às claras suas ideias. Acompanhe aí, um grande abraço.